Irmão, semana passada nós começamos o nosso estudo sobre o livro de Gálatas. Nosso objetivo é passar, ainda que seja de uma forma rápida, por todo o livro. Por isso não vai dar tempo da gente parar em cada ponto, em cada versículo, que seria muito legal, e nos aprofundarmos mais, ou explorarmos ele mais. Então, realmente vai ser uma passagem rápida, para que a gente consiga acabar até o retiro. Começamos falando, eu quero relembrar aqui um pouquinho o contexto do livro, para que, eu não sei quantos estavam aqui no domingo, então para que a gente possa caminhar todos juntos. A gente não vai ler todos os versículos que a gente leu na semana passada, por causa do nosso tempo. Então, só para recapitular, eu vou passar um pouco mais devagar algumas partes, como tema, mensagem e propósito do livro, porque tinha algumas pessoas que queriam anotar, mas aí eu passei muito rápido, não deu tempo de anotar. Então vou passar um pouquinho mais devagar. Se você tem as suas anotações aí, aproveite. Então, só lembrando, né, a carta de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, aquele que antes era o perseguidor da igreja e passou a ser um pregador, passou a ser apóstolo do Senhor. Existem algumas expressões chaves que a gente vai usar direto aqui no nosso estudo, que aparecem na carta o tempo todo, que é muito importante a gente saber o que ela significa, para não ter uma interpretação errada na hora que lê o texto. Por exemplo, justificação. Justificação é o ato de declarar alguém justo ou sem culpa diante de Deus, que é isso que nos dá acesso a Ele. Pela obra de Cristo, pela fé em Cristo, nós somos justificados, isto é, declarados sem culpa nenhuma. Embora a gente ainda cometa o ato do pecado, a nossa culpa foi levada sobre Cristo e por isso não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Então isso é justificação, que é um dos assuntos debatidos aí. Como alguém pode ser justificado diante de Deus? Alguns diziam, deve ser pela fé em Cristo, mais as obras da lei, que eu já explico que obras são essas. E também havia o debate sobre o que alguém, um servo de Deus, filho de Deus, precisa fazer para ser santificado. Santificação é o andar justo diante de Deus, o andar correto diante de Deus, aquele andar que vai agradar a Deus, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais correta. O que ela tem que fazer, o que é exigido dela. Alguns diziam também naquele tempo, é necessário guardar os preceitos da lei mosaica. E aí existe toda uma discussão. Fé, quando a gente fala de fé, então a gente está falando da confiança na obra de Jesus como Senhor, Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, para tirar a culpa do nosso pecado, para nos justificar. E fé também vai estar relacionado a olhar para Cristo e ter Ele como o Senhor, como o guia, como aquele que eu vou olhar e me espelhar e querer seguir os seus passos. A fé está ligada a isso também. E por último, lei. A lei, em geral, na Bíblia tem vários usos de lei. Num sentido amplo, ela pode significar todo o Velho Testamento. Aqui em Gálatas, normalmente, a maioria das vezes, lei vai ser as leis cerimoniais. Só lembrando, as leis podem ser divididas em 3 grupos: leis morais, leis civis e leis cerimoniais ou religiosas. As civis era aquela que regulava a nação de Israel, lembrando que Israel, na época do Velho Testamento, não era uma igreja, certo? Era um povo, uma nação, então tinha leis regulando a nação, como impostos e coisas desse tipo. Havia também as leis morais. Leis morais são aquelas que dizem aquilo que são leis baseadas no caráter de Deus, para dizer o que é certo e o que é errado, como matar, roubar, mentir, coisas desse tipo. E as leis cerimoniais, que é o grande enfoque aqui, que é aquilo que Deus exigiu do povo naquele tempo para ser adorado. Por exemplo, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, e Abraão creu, foi justificado, e ali ele recebeu um sinal, que foi a circuncisão. Aquele era um sinal da fé de Abraão, um sinal de que Abraão agora fazia parte ali do povo que Deus estava construindo ali, que aí a partir de Abraão veio todo Israel. E aí, como a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 3, semana que vem, na verdade, os judeus chamam de filhos de Abraão, né? Porque eles vieram a partir de Abraão.
E ali eles tinham um sinal. E aí era exigido do povo de Deus, todo aquele que cresce em Deus, fala assim, eu quero servir esse Deus. Eu ouvi a história dele, eu vi como ele libertou vocês do Egito, eu quero servi-lo. Ok, um mandamento de Deus é a circuncisão. Outros mandamentos, os sacrifícios. Outros mandamentos cerimoniais. Existia dias especiais, como os dias de lua, de uma determinada lua, que agora me fugiu, e aí eles tinham lá uma cerimônia. Tudo isso eram leis religiosas, formas que Deus estabeleceu para cultuar, para que o seu povo cultuasse. E tudo isso tinha um propósito naquela época. E agora, nesse tempo, após a vinda de Jesus, muitas dessas coisas se tornaram obsoletas, porque já cumpriram seu propósito. Mas o povo estava naquela crise. Mas como assim? Agora alguém vai chegar e vai falar, eu sou povo de Deus, e não tenho que me submeter àquilo que Deus mandou, àquilo que nossos pais, nossos avós e bisavós sempre viveram com maior fidelidade? Então havia essa crise, e também havia uma distorção, no sentido que eles acreditavam que guardando isso, a pessoa seria perdoada dos seus pecados. Isso é algo que a Bíblia nunca ensinou e a gente vai ver. Então havia um zelo, em parte um zelo, e havia em parte uma distorção do ensino do Antigo Testamento. Então isso está sendo discutido aqui. Então, Gálatas foi escrito para várias igrejas, que são essas igrejas, são para várias cidades, onde várias igrejas foram formadas, que são essas aqui, onde Paulo passou na sua primeira viagem missionária, mais ou menos no ano 47, 48, e Gálatas foi escrito no ano 49. Então percebe que foi pouco tempo até a formação da igreja. Nós lemos vários textos em Atos relata essas conversões, eles iam pregando, Paulo e Barnabé pregando, e o povo ia se convertendo, se alegrando no Espírito Santo. E desde sempre já havia a pressão dos judeus, dizendo, não, isso está errado, não é assim, Deus não aceita isso, vocês têm que cumprir todos os rituais. E ficavam em cima lá dos crentes, falando, olha, vocês precisam, e os apóstolos lá evangelizando. Então, eles cresceram nessa tensão, essa igreja foi formada nessa tensão, e durante o tempo, até a escrita de Gálatas, mais ou menos, essas igrejas aqui, todas, viviam em constante perseguição, viviam em constante atrito com esses falsos mestres. Havia também uma pregação contra o ministério de Paulo, os irmãos devem lembrar disso. Eles falavam assim, olha, os falsos mestres chegavam nessas igrejas da Galácia, falavam, olha, Paulo não é um dos 12, Paulo, na verdade, ele é bem inferior. Olha, Paulo inventou essa mensagem que ele está pregando aí para vocês, não ouça ele. Paulo é um libertino, ele anda dizendo aí que você não está mais debaixo da lei, então você pode fazer o que você quiser. Ó, você acha que isso é de Deus, esse pecador aí, ele ensinando vocês a viver na carnalidade? Para com isso, não ouve Paulo, ouve a gente. Ó, nós somos zelosos, nós somos filhos de Abraão e etc. Então havia essa pregação contra Paulo, dizendo que ele não deveria ser ouvido. E aí nesse contexto que Paulo escreve Gálatas. E aí, nós temos aí um resumo do tema do livro, que é a relação entre lei, evangelho e a liberdade em Cristo. Vamos ler junto? Isso. O tema, vamos lá? A relação entre lei, evangelho e a liberdade em Cristo. Esse é o tema, é o geral, é o que Paulo quer tratar no livro de Gálatas, e tudo que ele falar vai estar relacionado de alguma forma a isso. Tá? Isso ajuda a gente a manter um foco e para poder interpretar cada parte do livro. Se a gente pudesse resumir a mensagem, ela está limitada, mas poderia ser assim. Vamos ler junto? O cristão é justificado e santificado pela fé em Cristo, no poder do Espírito Santo, sem as obras da lei. Então perceba que existem duas discussões aqui, justificação e santificação. Sobre a questão do poder do Espírito, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nos próximos domingos. Então essa é a mensagem do livro. E o propósito tem alguns. O primeiro deles era defender o apostolado de Paulo. Ele queria mostrar que ele era apóstolo, sim. Ele queria mostrar também, ele vai fazer uma exposição teológica ali do chamado de Abraão, onde ele vai mostrar que a salvação sempre foi graça. Essa história de que salvação é mediante guardar a lei, isso não existe, nunca existiu.
Ele vai também lutar contra contra dois extremos. Um que era promovido pelos judeus lá da época, que era o legalismo, que dizia, você tem que abraçar isso para que então Deus possa olhar para você e falar assim, bom, agora sim você pode ser salvo. E outra era a libertinagem, quer dizer, então não estamos mais debaixo da lei. Então beleza, galera, vale tudo, vamos lá, carnalidade. E aí também conduzi-los a um desfrute da comunhão com Deus, que é a liberdade no Espírito Santo. Ok, para facilitar nosso estudo, eu dividi aqui o livro em 8 partes. Semana passada nós já vimos as 2 primeiras, hoje nós vamos ver a terceira. Por que confiar em Paulo? Logo ali no primeiro, no começo, na saudação, e depois quando ele fala sobre os outros evangelhos, quando ele fala assim, olha, não existe boa nova fora de Jesus. Alguém poderia perguntar assim, mas Paulo, quem é você para falar isso? Quem é você? Por que eu posso confiar em você? Por que eu não posso confiar no falso mestre aqui que você diz, nesse judeu aqui que está querendo colocar a lei, coisas que está lá no Velho Testamento, e está dizendo não confie nele, eles são enganadores e você é digno de confiança. O que me faz pensar, o que você pode dizer sobre você que me faça confiar naquilo que você está escrevendo como algo que é da vontade de Deus? Então Paulo agora vai responder essa possível pergunta. Antes de explicar com mais profundidade a doutrina que ele está ensinando, ele vai tentar mostrar por que ele é digno de ser ouvido, porque ele é um apóstolo do Senhor. E ele vai usar vários argumentos. O primeiro deles vai ser, ele é um servo de Cristo e não de homens. Então aqui começa a defesa de Paulo para provar a sua mensagem e o seu apostolado. Isso é importante para nós, porque porque nos traz confiança sobre os escritos de Paulo, todos eles, não só Gálatas, mas todos eles, porque eles são realmente da parte de Deus. E aí, se você ainda não abriu sua Bíblia lá em Gálatas, faço agora, nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 1. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Só levanta a mão. Então, Gálatas 1:10, diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está dizendo aqui, olha para a minha vida, olha para o que eu estou fazendo. Eu estou tentando agradar homens aqui, naquilo que eu estou dizendo? E existe uma relação aqui já com esse versículo, com aqueles que ele disse antes, porque a mensagem que ele disse antes, ali versículo 6 a 9, convenhamos, não é uma mensagem muito popular. Quando ele fala assim, olha, só em Cristo existe boa nova, fora de Cristo está tudo debaixo de maldição. Isso não é uma mensagem muito... Isso não é uma mensagem muito popular. E ele está falando assim, olha... perceba, estamos recebendo a mensagem do espaço. Paulo está falando conosco. Espero que ele esteja aprovando o que eu estou falando aqui. Ele está dizendo aqui então, olha só, a mensagem que eu estou pregando não é para conquistar popularidade. E por que isso é importante? Porque olha só, o mentiroso, se Paulo estivesse mentindo, provavelmente ele escolheria algo, uma mensagem, que fosse agradar aquele público dele, o público judeu. Então ele ia pregar algo que todo mundo ia olhar e falar, esse é o cara, e aí ele ia ter destaque e tudo mais. Mas o que estava acontecendo? Ele estava pregando uma mensagem que ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava sendo perseguido, ele tinha que ficar um tempo evangelizando, daqui a pouco fugir para outra cidade, porque senão ele ia morrer.
Então assim, ele fala, ó, eu não estou querendo agradar homens, perceba isso. E se eu estivesse querendo agradar homens, aí eu não seria servo de Cristo. Então assim, ou Paulo era louco, ou ele realmente acreditava naquilo que ele estava falando, ou ele realmente descobriu uma grande verdade que pode tirar minha vida, eu vou continuar falando. Então, essa atitude dele de pregar uma mensagem impopular na época, já demonstrava que, opa, calma aí, esse cara, ele não está querendo chamar atenção para ele. Então ele é louco, ele está falando a verdade mesmo. E ele até mostra isso, dá uma olhada aí no capítulo 6, versículo 12. Ele até fala que os judaizantes da época, eles sim estavam querendo a popularidade, estavam pensando só neles, eles estavam querendo fugir das perseguições que a mensagem da cruz trazia. Alguém pode ler para a gente? 6,12, por favor. Ok, então olha só, ele está falando assim, ó, tá vendo esses aí? Esses estão querendo evitar a perseguição. Por isso eles pregam uma mensagem que é agradável ao grupo aí da região. Eu não estou querendo agradar homens, eu estou querendo agradar a Deus. E por isso que eu continuo assim mesmo debaixo de perseguição. Paulo também coloca aqui, ele deixa transparecer dois conceitos que provavelmente a maioria dos irmãos já conhece bem, aqui já ouviu, que é o temor dos homens versus o temor de Deus. O temor dos homens é aquela ideia de que a opinião de uma pessoa a meu respeito é muito mais importante, ou eu aprecio muito mais, do que a opinião de Deus. Isso significa, eu temo muito mais o pensamento do outro sobre mim, do que aquilo que Deus pensa sobre mim. E o que Paulo está dizendo, olha, para mim o que Deus pensa sobre mim, receber a aprovação de Deus, é mais importante do que receber a aprovação dos homens. Porque se não fosse assim, eu não seria servo de Deus, eu seria servo de homens. Quando ele fala isso, ele não está pensando na questão da salvação. Ele está pensando no aspecto prático do negócio. Ele está pensando assim, olha, se eu deixo de anunciar o evangelho porque as pessoas vão falar mal de mim, ou porque elas vão me perseguir, se eu fizer isso, eu estou deixando de servir a Cristo, e estou passando a servir a homens no sentido prático. Não que ele não fosse, nesse caso, um salvo. E eu quero já colocar isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai ler que Pedro caiu nisso, do temor a homens. O grande apóstolo Pedro, temendo os homens, deu uma tropeçada aí no evangelho, e Paulo teve que exortar ele na frente de todo mundo. E isso não queria dizer que Pedro não era um servo do Senhor, tudo. Ele só teve um momento de incoerência ali com a sua fé, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Irmãos, diante disso, quero tirar algumas lições, algumas reflexões aqui, que são diretas do texto, e algumas que o texto faz a gente pensar. Primeira delas, abrir mão da vontade de Deus para agradar as pessoas é mostrar que Deus não é o seu Senhor. Isso acontece de diversas formas. Por exemplo, existe jovens ou adolescentes que têm algumas amizades, às vezes adultos também têm algumas amizades mundanas, amizades que não edificam, que na verdade têm atrapalhado a vida cristã dela, mas poxa, eu vou cortar o relacionamento com essas pessoas, eu vou me posicionar, eu vou dizer o que realmente eu penso. Se eu fizer isso, essa pessoa não vai mais querer falar comigo, ela vai debochar de mim, vai rir de mim. Então o que está acontecendo aqui? A opinião da pessoa é mais importante do que a opinião de Deus. Quando a gente faz isso, nós não estamos temendo a Deus, estamos temendo ao homem. Outro exemplo, exortação. Isso acontece bastante comigo. Preciso exortar alguém, e eu penso 1000 vezes antes de exortar alguém. E não 1000 vezes no sentido, qual será a melhor forma de chegar até aquela pessoa? É 1000 vezes no sentido, será que eu preciso mesmo falar com aquela pessoa? Acho melhor não, mesmo sabendo que existe um mandamento claro na Bíblia para isso. Por quê? Porque eu tenho medo da reação da pessoa, eu tenho medo do que a pessoa vai pensar de mim.
Eu tenho medo se ela vai querer continuar me tratando igual, e eu gostaria muito que ela continuasse me tratando igual ou até melhor. Mas eu não sei se isso vai acontecer, então eu fico com medo e prefiro pecar contra Deus do que cumprir aquilo que Ele está dizendo que é o melhor. Com certeza, independente da reação da pessoa. Ou, por exemplo, uma questão muito comum, evangelizar. Fico com medo da reação da pessoa, fico com medo do que ela vai pensar, do que ela pode falar de mim. E aí acaba que eu me curvo a uma hipótese do pensamento dela, em vez de me curvar diante da vontade de Deus. Temor dos homens versus vontade de Deus. Que Paulo está falando aqui, olha, a opinião de Deus é muito mais importante para mim, então por isso eu sigo em frente. E eu não sei quantos irmãos, mas pelo menos na minha vida isso precisa ser uma luta constante. É algo realmente difícil você lidar com a opinião dos outros. Segunda aplicação, o Evangelho não é pop, ele não é uma mensagem popular. Pelo menos em geral ele nunca foi ao longo da história, embora em alguns momentos tenha havido grandes conversões, mas ele é uma mensagem, por ser uma mensagem exclusivista, ser uma mensagem, como a gente falou no domingo passado, uma mensagem que humilha o homem, que diz, olha, não há nada de bom em você, você é um pecador e não há nada que você possa fazer para conquistar o favor de Deus, você precisa se arrepender, você precisa se dobrar diante de Jesus. Isso não soa legal para as pessoas. É muito mais legal uma mensagem como o do ecumenismo, onde diz, olha, todos os caminhos são bons, tudo leva a Deus, olha, não importa, você sendo feliz, você sendo satisfeito. Então isso aí é o que está rolando na mídia, né? Então assim, cuidado com essas opiniões quando você ligar a TV e ver alguém dando uma opinião sobre algum assunto, sobre família, sobre seja lá o que for, e essa mensagem está todo mundo olhando assim e batendo palmas, desconfie. Porque, em geral, a mensagem de Deus, ela não vai ser popular. Ela vai ser totalmente contra a cultura. Então, não que tudo que você vir na TV vai estar errado, vai ser pecaminoso, mas se você vê alguma coisa que é muito... as massas estão abraçando, cuidado, desconfie. Examine isso na Bíblia. Porque a mensagem do Evangelho é amada por poucos. Por isso, daí vem uma terceira implicação. Ser odiado, às vezes, pode ser um bom sinal. Queria ler uns versículos com os irmãos. Queria que cada um abrisse um para a gente ganhar tempo. Um irmão lê João 15, 18. Quem pode ler? João 15, 18 e 19. Algum? Só levantar a mão, só para eu saber. Quem? Soraya, João 15, 18 e 19. Outro irmão, João 17, 14. Joel. Um outro irmão, João 7, 5 a 7, Eli. E por último, 1 João 3, 13. O Gerson vai ler. Então vamos lá, João 15, 18 e 19, que diz lá. Ok, muito obrigado. Então, Jesus diz, o mundo me odiou, se vocês me seguirem com firmeza, com fidelidade, o mundo vai odiar vocês também. Se vocês fossem do mundo, isso não seria assim. João 17, 14. Eu tenho usado a tua palavra, e o mundo me odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ok, muito obrigado. 7, 5 a 7. Ok, então aí agora Jesus falando para incrédulos, que eram inclusive os irmãos dele, falando assim, olha, o mundo não odeia vocês porque vocês não me seguem. 1 João 3,13. Ok, então todos esses textos são para mostrar que às vezes você ser perseguido pelo mundo
por fidelidade a Cristo, você sofrer discriminação ou qualquer tipo de perseguição por querer seguir os passos de Jesus, isso é um bom sinal. Isso pode demonstrar que você realmente está no caminho certo. Assim como o mundo perseguiu Jesus, a gente não pode esperar algo diferente para a gente. Quarto, próximo, a submissão a Cristo nos livra da pressão de viver para agradar a outros. Só um minuto, irmãos, deixa eu só desativar aqui. A submissão a Cristo nos livra da pressão de viver para outros. Existe talvez um certo paradoxo, a gente poderia dizer, porque ao nos submetermos a Cristo, nós somos libertos de viver pensando naquilo que os outros vão pensar de nós. Se você luta com isso assim como eu luto, você sabe como é horrível você fazer as coisas preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Isso é escravizante. Agora, qual é o antídoto para isso? É o temor do Senhor. É saber... Irmão, se alguém tiver um celular aí conectado na internet, alguma coisa assim, estiver recebendo mensagem, se puder desativá-lo, porque isso dá interferência ali. O antídoto para isso, para o temor dos homens, é o temor do Senhor. Quando a gente sabe que Deus aprova aquilo que a gente está fazendo, se eu tenho convicção de que aquilo que eu faço é agradável a Deus, não vai me importar aquilo que o outro pensa, não me importar no sentido de me prender, de me amarrar. Por isso, a submissão a Deus me liberta. Servir a Deus me liberta do outro. E isso é extremamente revigorante para as nossas vidas. Por último, temer somente a Deus não justifica ser grosso com as pessoas. Isso não está no texto, mas é algo que a gente deve refletir, porque pode ter aquela pessoa assim, não, eu me importo com aquilo que Deus pensa a meu respeito, então você... Só que tem que lembrar que o temor a Deus, o servir a Deus, envolve amar ao próximo, ter consideração com o próximo, igual Paulo ensina sobre aquele crente que é fraco na fé. Ele fala assim, não despreze esse, ame-o. Então, temer a Deus, essa desculpa de temer a Deus não vai justificar ser grosso com as pessoas. Nós precisamos amar a todos e mostrar carinho por eles. Por isso, algo que a gente sempre deve fazer é perguntar, Deus está aprovando a minha atitude? Eu estou agindo de acordo com a palavra? Se a resposta for sim, fique tranquilo. Você vai sofrer perseguição. O ruim é que às vezes a gente sofre perseguição até mesmo de dentro da igreja, né? O que não deveria acontecer. Mas se você está fazendo aquilo que a Bíblia diz, está cumprindo todos os princípios, não está escapando nada, fique tranquilo. Primeiro argumento de Paulo, então, de por que ele merece confiança, é porque ele é servo de Cristo, não de homens. Segundo, porque a mensagem dele foi recebida de Cristo, versículos 11 e 12. Diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Receber a mensagem direta do Senhor, sem intermediação de homens, era uma marca do verdadeiro apostolado. Com os outros apóstolos foi assim, e Paulo estava dizendo, olha, comigo também aconteceu assim. E por isso a mensagem que ele trazia, que era uma mensagem do próprio Jesus, não deveria ser considerada como anátema, como amaldiçoado, como ele disse agora há pouco. E isso Paulo diz, provavelmente porque tinha aquela acusação dos falsos mestres, dizendo, olha, Paulo inventou a mensagem dele, nada a ver, aquilo que ele prega não tem nada a ver com o que Pedro ensina, com o que Tiago, irmão do Senhor, ensina. Então não ouça isso. E ele está falando, olha, não, eu recebi. E depois ele vai dar alguns argumentos de por que a gente pode acreditar que Paulo realmente recebeu a mensagem de Jesus.
Mas aí daqui eu já quero destacar algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, apóstolos não aprenderam o evangelho por mediação de homens. Por isso que ele fala aqui, porque não, versículo 12, porque não recebi nem o aprendi por homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Um apóstolo, para ser apóstolo, ele tinha que ser comissionado pelo Senhor, e ele não pode ter aprendido o evangelho por alguém. Ele não pode ter sido aquele cara assim, meu vizinho me evangelizou, meu pastor me evangelizou, me converti e aí me tornei apóstolo. Isso não aconteceu com nenhum deles. Eles viveram o evangelho, e quando eles iam evangelizar, eles iam falar assim, eu vou te contar daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei e daquilo que eu aprendi do próprio Jesus. Isso foi com todos os apóstolos, isso foi com Paulo também. É por isso que não existe apóstolo hoje, porque ninguém pode falar assim, olha, eu andei com Jesus, eu estive com ele, e aí ele me ensinou tudo, e aí eu me converti, ouvindo as palavras dele, e tudo mais. Isso não acontece hoje. Então esse é mais um dos argumentos, além daqueles que a gente viu sobre os apóstolos hoje. Uma segunda característica que Paulo deixa transparecer aqui por meio da sua carta, embora não seja o foco do parágrafo, é que uma característica das falsas religiões ou seitas são criadas, não concedidas. Então a falsa religião ou seita é aquela que se desviou, né? Jesus, os apóstolos seguindo o caminho, aí alguns abriram mão de preceitos básicos e se desviaram. Então, quais são as características dela? Algo que elas possuem. Elas têm doutrinas de homens, doutrinas que Jesus nunca ensinou. Se a gente pegar, por exemplo, o catolicismo romano, anotei aqui algumas das doutrinas. Por exemplo, Imaculada Conceição de Maria, transubstanciação, intercessão dos santos, infalibilidade papal, adoração da Virgem, canonização de pessoas mortas, entre outras coisas. São doutrinas que a gente não encontra na Bíblia, são coisas inventadas, são coisas que não foram recebidas, mas foram criadas. E aí Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que eu tenho é verdadeiro. Por quê? Porque eu recebi, eu não estou criando nada. O que eu digo é a mesma coisa que os apóstolos dizem, e ele vai mostrar isso. Aquilo que eu estou dizendo é a mesma coisa que Jesus ensinou. Não foi nada que a gente criou da nossa cabeça. E por isso, se a gente quiser também ser crente fiel, a gente precisa viver o cristianismo como ele é, e não criar nada em cima dele. O terceiro argumento aqui que Paulo vai usar é a história de conversão dele. Isso aí está num trecho um pouco maior, versículo 13 a 24. Olha só o que ele vai dizer. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre gentios. Sem detência, sem hesitar, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro, tá bom? É uma forma aramaica que descreveu o nome de Pedro. Avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, as igrejas lá, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então aqui Paulo coloca um pouco da história dele, para demonstrar que ele merecia ser ouvido. De novo, ele está tentando mostrar por que as pessoas podem confiar nele. E ele está falando assim, olha, lembra da minha história, quem eu era?
Se Paulo fosse aquele cara, vamos supor, aquele jovem que vivia lá no meio judaico, que é totalmente rebelde às leis, que é totalmente insubordinado aos seus líderes e é uma decepção para sua família, uma vergonha e tudo mais. E agora ele tivesse com essa mensagem: não estamos mais debaixo da lei. O que as pessoas iam dizer? Poxa, esse cara aí é um safado, né? Ele está agora querendo justificar o pecado dele, falando que Jesus ensinou essas coisas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele falou assim, existia alguém zeloso da lei? Sim, eu era o mais deles. Da minha idade, eu era o que mais se destacava lá na congregação. Se tinha alguém que seguia a doutrina dos nossos antepassados, esse alguém era eu. E eu abri mão de tudo isso quando eu conheci a verdade de Jesus Cristo. Aí ele fala, olha, antes eu perseguia a igreja cristã e agora eu faço parte dela. E ele perseguia os cristãos por zelo. Ele achava que o cristianismo era uma seita do judaísmo que estava corrompendo a mensagem. Então ele, por zelo a Deus, ele falava assim, isso aí tem que acabar. E aí depois ele acabou passando de perseguidor a crente e agora a pregador, a apóstolo. Então aquela acusação de que, por exemplo, Paulo é o libertino, Paulo quer viver no pecado, na carnalidade, ele fala assim, vocês conhecem a minha história, vocês sabem que não é assim, a minha vida não era essa, eu era alguém extremamente zeloso ali nos rituais. Ele destaca o seguinte, quando ele se converteu, ele fala, eu não consultei carne ou sangue, algumas bíblias trazem assim, que eu não consultei pessoa alguma, já fui pregar, eu não fui lá para os apóstolos, não fui para Jerusalém. Por que ele fala isso? Ele quer destacar que o evangelho que ele pregava não foi apreendido com os apóstolos, nem com homem nenhum. Ele fala, recebi o chamado de Deus e imediatamente saí. 3 anos depois, é que eu me encontrei com Pedro, conheci ele, fui lá, passei 15 dias na casa dele, conversamos, e aí depois foi só 15 dias. E depois eu não vi mais ninguém, exceto Tiago, irmão do Senhor. Depois saí. Aí 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém de novo. Falando assim, olha, eu tive uma longa jornada longe dos demais apóstolos. E aí depois mais pra frente ele vai dizer, e quando a gente se encontrou, a mensagem era igual. Isso é para reforçar que ele é digno de confiança. E aí também, quando ele fala, estive com Pedro, estive com Tiago, conversamos, e as igrejas lá da região, lá da Judéia, lá de Jerusalém, igrejas em Cristo, souberam a meu respeito, e o que elas faziam? Glorificavam a Deus por minha vida, ficavam felizes, louvavam o Senhor, porque aquele que perseguia, agora é um pregador. E as igrejas ali da Judéia, ali de Jerusalém, eram as igrejas que mais tinham influência dos apóstolos, de Pedro, de Tiago e tudo mais. Então eram igrejas tidas como importantes. Então assim, se as igrejas de Jerusalém confiavam em Paulo, por que as da Galácia não iam confiar? Seria mais ou menos esse tipo de reflexão que Paulo estaria gerando. E a ideia também é, você quer saber a meu respeito? Vai lá e conversa com Pedro. Porque os judaizantes falam assim, olha, Pedro sim, apóstolo do Senhor, mas Paulo não, ele não tem nada a ver com ele. Então ele fala, eu tive com Pedro, tive com Tiago, vai lá, pergunta para eles. Paulo também deixa transparecer aqui no versículo 15, ainda que de leve, a soberania de Deus na salvação e no chamado para o ministério dele. Quando ele fala assim, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A gente vê aqui a graça de Deus na salvação e no chamado para o ministério. E ele destaca, olha, foi antes de eu nascer. Isso por quê? Para que ninguém também pensasse assim, Deus chamou ele porque ele era um cara tão zeloso da lei, né? Ele era um cara tão bom que merecia ser salvo. Ele falou, não, foi graça. Isso foi antes de eu nascer, na tentativa de mostrar, foi antes de qualquer obra, foi antes de tudo. Deus já sabia de mim e Ele me escolheu, Ele me separou. Isso é graça, não foi mérito. Então, embora ele conte como ele era um excelente judeu, zeloso da lei,
ele fala assim, mas eu fui chamado, salvo pela graça de Deus, não foi mérito meu. E essa posição que eu ocupo, tão privilegiada, tão importante, de apóstolo do Senhor, como aquele que vai estabelecer os fundamentos da igreja, isso também é graça de Deus, não é mérito meu. E aí aqui ele refuta duas ideias, com isso de que ele era um falso apóstolo, e de que as obras servem de alguma coisa para justificação. Diante disso, quero trazer também mais algumas reflexões para nós, algumas lições. Primeiro, Deus pode converter até o religioso mais zeloso por sua tradição. Então talvez você tenha aquele parente na sua família que é super católico, por exemplo, onde você vai evangelizar e ele fala, nasci católico, eu vou morrer católico. Deus tem poder para converter essa pessoa, então não desiste de orar por ela, não desiste de falar do evangelho. Paulo, que era o mais zeloso, que chegava a matar a gente por pregar algo que ele discordava, depois, quando ele teve encontro real com Jesus, ele passou a ser talvez um dos maiores pregadores, os maiores homens que viveu nesse mundo. Então não desista de pregar. Segundo, o Deus que separa e chama também capacita para a tarefa. Se hoje nós estamos aqui, hoje nós cremos em Jesus, é porque desde a eternidade passada Ele já olhou para a gente e por sua graça Ele nos escolheu, nos colocou aqui, nos colocou fé, nos trouxe para perto dEle, contra a nossa rebeldia, apesar da nossa rebeldia, nos chamou, colocou arrependimento no nosso coração, nos deu dons para que sirvamos em alguma forma, cada um de nós tem um papel no corpo, e nos deu ministérios. E esse mesmo Deus que nos chamou, que nos salvou, que nos justificou e que nos deu uma missão, esse também é o Deus que nos capacita para cumprir essa missão. E isso é muito importante que a gente grave, porque se a gente gravar isso, se a gente crê de verdade nisso, que aquele Deus, o mesmo Deus que nos chamou, Ele também nos dá uma missão e nos capacita para cumpri-la, nós seremos muito mais gratos, prontos para servir e corajosos. A vida cristã é uma vida pela fé. Em que sentido? Em que até o meu exercício do meu ministério, eu não faço baseado nas minhas habilidades, eu faço baseado na graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Então, não só a justificação é pela fé, mas toda a vida cristã é justificação e santificação. Sobre a santificação a gente vai falar ainda um pouco mais para frente, quando entrar no capítulo 3. Mas o que Paulo está mostrando, já adiantando aqui, é isso. Toda a vida cristã é uma vida vivida em fé, em dependência de Deus, é graça de Deus. Não é, eu me converti pela fé e agora depende de mim. Não, eu me converti pela fé, fui justificado pela fé, agora eu continuo vivendo nessa fé, em dependência de Deus. Tudo é graça. Não importa seu histórico familiar, suas habilidades, tudo que a gente tem de bom, que a gente faz, é graça de Deus, é mérito dele, não nosso. Próximo argumento de Paulo, o exemplo de Tito, agora aqui capítulo 2, versículos 1 a 5. "14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém." Então ele esteve lá, com Pedro, 15 dias, aí foi embora. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar, de espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho
permanecesse entre vós. Então, novamente, aqui ele destaca, 14 anos, a minha mensagem não foi desenvolvida, não foi aprendida ali com os apóstolos. Então eu fui lá para Jerusalém, lá para as regiões dos apóstolos, com Barnabé e com Tito, que provavelmente eram pessoas conhecidas dos Gálatas. E aí ele falou, saí evangelizando com eles, tudo, mas eu procurei, quando eu cheguei naquelas igrejas, eu procurei os de maior influência, aqueles que pareciam ter maior influência. Quem são esses? São os líderes das igrejas, daquelas regiões, mais Pedro, Tiago e João, que provavelmente estavam no barquinho. Me escapou, não ia conseguir segurar, pessoal. Isso está nos versículos 6 a 9. 6 e 9, né? Quando ele fala, ele vai citar Pedro, depois a gente vai ler ele, mas daqui a pouco. Então eram os líderes das igrejas, e mais Pedro, Tiago e João. E ele fez isso, por quê? Porque ele precisava mostrar que os apóstolos, que eram tidos como os principais, concordavam com a mensagem dele. E ele falou, estive lá com eles. E antes disso, ele fala que teve com os principais, e ele fala assim, para que eu não tivesse corrido em vão, para não correr o risco de correr em vão. Isso significa o seguinte, quando ele foi lá pregar o evangelho, ele já não chegou na igreja, direto nos irmãos da igreja, anunciando o evangelho. Porque isso poderia gerar um certo desconforto com a liderança daquele local, acabar gerando, ele criar uma má imagem e acabar gerando um conflito e dividindo uma igreja. Então o que ele fez? Foi procurar os apóstolos e foi procurar os líderes. E ali conversou primeiro com eles. Conversando com eles, estava todo mundo de acordo com a mensagem de Paulo. E aí então eles falaram à igreja. Então aqui Paulo demonstra também uma preocupação em manter a unidade da igreja. Ele não chegou quebrando tudo e falou assim, quem quiser estar comigo vem, quem não quiser estar contra a gente. Ele foi primeiro na liderança, conversou, foi numa boa, e aí todo mundo deu as mãos e falou, não, é isso mesmo, a gente está com você, Paulo, vamos ensinar isso aí para as nossas igrejas, é isso que a gente também ensina. E aí qual foi o resultado? Nem mesmo Tito, que não era um circunciso, algo tão importante, e foi importante durante uma época, era questão de obediência a Deus, ele não foi obrigado a ser circuncidado. Então Paulo está falando assim, olha, eu tive que ir lá com Pedro, Tiago e João. E Tito, eu falei assim, está aqui meu amigo Tito, ele não é circuncidado, tudo bem, nosso irmão em Cristo, tudo bem, beleza, está na comunhão, está junto com a gente. E aí no versículo 4, Paulo vai falar que esses judaizantes, essas pessoas que pregavam a lei, na verdade, eram falsos irmãos, falsos crentes. Por quê? Eles estavam rejeitando a doutrina dos apóstolos e estavam pregando um outro evangelho. Eles acrescentaram coisas àquilo que Jesus tinha ensinado e rejeitavam totalmente aquilo que os apóstolos ensinavam. E por causa disso eles não podiam ser considerados como crentes. Então Paulo diz, essas pessoas que estão aí falando de vocês, a meu respeito, na verdade eles são falsos irmãos, falsos profetas, rejeitem eles. E são falsos irmãos que vieram para tirar a liberdade que nós temos, para nos reduzir à escravidão da lei. E aqui, quando a gente fala de escravidão da lei, é importante lembrar que a lei do Senhor é boa. Como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ele estava pensando naquilo que os judaizantes estavam propondo para aquela igreja, que é, você precisa submeter a todos esses ritos para então esperar ter alguma coisa de Deus. Então está falando assim, olha, vocês têm liberdade e eles estão querendo colocar vocês debaixo de uma escravidão, porque isso não produz vida. A lei não é capaz de salvar, ela só gera morte, ela só mostra o pecado. Então é nesse sentido que a lei era escravizante. Vamos dar uma olhada um texto, deixa aí marcado em Gálatas. Abre aí sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 9. 1 Timóteo 1,
Algum irmão pode ler, por favor? Versículos 5 a 9. Ok, obrigado, irmão. Então ele está falando aqui, olha, a lei é boa, se ela for usada da forma correta. E qual é a forma correta? É mostrar o pecado ao pecador e apontar para Cristo. Se ela é usada para isso, ela está sendo usada de uma forma correta. Se ela é usada da forma que está sendo usada aqui, que os judaizantes estão usando aqui para vocês, ela é escravizadora e gera morte. E esses homens aqui, eles estão vindo, falando coisas bonitas, falando coisas que têm aparência de piedade, mas eles querem tirar a liberdade de vocês, e eles querem mais, eles querem que vocês passem a segui-los. E daí, vem algumas lições para a gente. Primeiro, devemos cuidar para manter a unidade da igreja em tudo aquilo que a gente fizer, assim como Paulo fez. E segundo, cuidado com quem está à sua volta. Pode ter pessoas que entrem na igreja e venham falar com você e venham com um discurso piedoso daquilo que é certo, daquilo que é errado, que questionam atitudes de outros irmãos, que questionam atitudes da liderança da igreja, e com toda uma cara de piedade, mas o que na verdade esses irmãos querem, se é que são irmãos, é dividir a igreja ou conquistar seguidores para ele. Então, chegou alguém que está começando a falar alguma coisa assim, meio de canto, meio, não confia lá não, olha, não sei muito bem aquela pessoa, não sei se você deve confiar. Julgue sempre na Bíblia. Avalie sempre isso em oração. Cuidado, porque o trigo está crescendo em meio ao joio, e a gente precisa estar atento a isso. Existem pessoas que entram nas igrejas, tem uma cara bonita, tem cara de trigo, mas não são. E estão querendo atrapalhar a sua vida cristã, estão querendo atrapalhar o seu progresso. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo até o dia em que Jesus separar um de um lado e o outro do outro. Então cuidado com isso. Sim. Aqueles que matam os pais. Isso aí, para a mãe. Próximo argumento aqui de Paulo. Estamos chegando ao fim do terceiro bloco. Era que ele tinha o apoio dos outros apóstolos. Ele demonstra isso nos versículos 6 a 10 do capítulo 2 de Gálatas. Diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então olha só, ele fala assim, olha,
existiam aquelas pessoas que pareciam ser de maior influência, os líderes das igrejas. Aí ele fala assim, mas eles eram reputados como maior influência, mas isso não quer dizer muita coisa, porque Deus não olha a posição da pessoa da igreja, Deus olha o coração. Então, só para não dar uma moral muito grande só por causa da posição do cara, porque Deus julga o coração. Eles não me acrescentaram nada, no sentido, eu fui lá, conversei com eles e falei, o que eu prego é isso, isso e isso. Aí eles olharam e falaram assim, é isso mesmo, tá certo. Eles não acrescentaram nada, não falaram assim, não, Paulo, corrija aqui isso aqui. Paulo continuou seguindo. Aí ele usa uma expressão aqui que é importante a gente entender. Evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Ele fala assim, olha, eu fui chamado para o ministério da incircuncisão e Pedro foi chamado para o ministério da circuncisão. Isso não significa que Pedro pregava que deveriam se circuncidar e Paulo pregava que não deveriam se circuncidar. Incircuncisão e circuncisão era uma expressão usada para se referir aos judeus e aos gentios. Então ele fala, então assim, eu fui para os gentios e Pedro foi para os da circuncisão, os judeus. Embora, lógico, que no ministério deles, eles não ficavam perguntando quem era quem, eu só evangelizava, né? Falava assim, e aí, tudo bem? Você, chamava Paulo, né? Você é judeu? Então eu não posso te evangelizar, porque a autoridade é com Pedro, então vai lá falar com ele que ele te evangeliza. Eles evangelizavam todo mundo. Mas existia uma ênfase no ministério onde Paulo era voltado para os gentios, aqueles que não conheciam nada do Velho Testamento praticamente, e Pedro evangelizava mais os judeus, que já tinham todo o conhecimento das promessas e tudo mais, que eram apegados aos ritos também judaicos. E aí ele fala, olha, eu estive lá com Pedro, Tiago e João, do barquinho, e eles me estenderam a mão da comunhão, eles estavam comigo, eles não me rejeitaram. E aí, por último, ele fala assim, no versículo 10, a única coisa que eles me recomendaram, olha só, estive lá com eles, e sabe o que eles disseram para mim? Paulo, vá em paz, Deus te abençoe no seu ministério, lembre somente dos pobres, tá? Dá uma força lá para eles. Lembrando que pobres aqui, não eram os pobres da sociedade, eram as igrejas pobres, os irmãos pobres. E aí tanto que a gente vê no livro de Atos, em outros momentos, Paulo organizando coletas, falando assim, tem uma igreja lá que está passando necessidade. Irmãos, vamos ajudar. E ele passava nas suas viagens evangelizando e pegando dinheiro para levar lá para uma determinada igreja. E aí ele fala isso aqui também no versículo 10, o que também me esforcei por fazer. Quero também tirar aqui algumas lições para nós diante do que Paulo fala. Primeiro, Deus não olha o status ou função na igreja, mas o coração. Quando ele diz assim, olha, eu fui lá conversar com aqueles que eram de maior destaque, ou pelo menos pareciam, mas isso não me importa muito, porque Deus não olha a função da pessoa, Deus olha o coração. Então assim, não ache que a sua função na igreja é o que te coloca mais perto ou mais longe de Deus, porque não é isso que determina. Nem mesmo a sua popularidade na igreja é o que vai determinar a sua intimidade com Deus ou se você está andando no caminho certo. Porque não é um título que faz da pessoa especial, mas Deus não está olhando o título da pessoa, Deus está olhando o coração. Segundo, cuidado. Então não cria essa expectativa para você. E segundo, cuidado para não julgar os outros pela aparência, de olhar alguém e achar que só porque ela é popular naquela comunidade, então ela está com toda a razão. Isso não é verdade também, e é um risco se a gente pensar aqui, porque boa posição na igreja não significa dizer boa posição diante de Deus. Por último, a prioridade social da igreja são os irmãos em Cristo, os de perto e os de longe. E Paulo vai falar isso no capítulo 6, quando ele fala fazer bem a todos, especialmente aqueles que são da fé. E eu destaco isso aqui porque existe um movimento que já chegou aí, principalmente nas grandes capitais, de alguns cristãos, pensadores, escritores, influenciados por movimentos políticos, de esquerda principalmente, que tem pregado que a missão da igreja
que a igreja não cumpre sua missão se ela não tiver uma creche, se ela não tiver uma ONG, se ela não tiver um orfanato, ou coisas, ou trabalhos sociais na sua comunidade. Ela não está cumprindo sua missão. Outras chegam a dizer até que quando você dá um pão para alguém, aquilo já foi evangelismo. Elas igualam o evangelismo a essa assistência social, e isso tem crescido muito. Muita gente tem abraçado isso, o que eles gostam de falar de um evangelho integral. Agora, qual que é o problema disso? Falta de base bíblica, porque a gente não vê os apóstolos fazendo isso em momento nenhum. A gente vê o engajamento deles sim em ajudar, mas sempre dando prioridade aos que são da fé, sempre procurando suprir a necessidade dos irmãos. Desde Atos 2, quando a gente vê lá o pessoal entregando as coisas nos apóstolos e eles distribuindo, não deixando ninguém para ninguém ter falta, né? Trabalho com as viúvas das igrejas também, Paulo fazendo coletas para a sociedade. Então isso é prioridade, isso vai ser a atenção prioritária da igreja. Podemos fazer outros tipos, a igreja pode abrir uma creche, uma ONG, ou um asilo, coisa assim, pode ser uma boa ferramenta de evangelismo, excelente ferramenta. Mas dizer que a igreja não cumpre sua missão, ou não está evangelizando completamente se ela não fizer isso, aí é um passo a mais que eles estão dando, e perigoso. Que aí a igreja, normalmente as igrejas que abraçam isso, elas acabam esquecendo das verdades do evangelho, acabam se tornando puramente assistencialistas, e logo resulta no ecumenismo também, porque afinal todas as religiões fazem o bem, então de certa forma está todo mundo pregando o evangelho. Essa vai ser uma conclusão aí que eles vão chegar. Então, quando fala aqui, lembre dos pobres. Se a gente pegar toda a história de Paulo, a gente vai ver que esses pobres eram os crentes pobres. Capítulo 6, lá, versículo 10, 9 e 10, vai falar, fazer bem a todos, especialmente, prioritariamente, aos irmãos em Cristo. Depois Paulo vai falar, outro argumento dele foi a própria exortação a Pedro. Penúltimo argumento dele. Versículo 11 a 14. Quando, porém, veio Cefas, Pedro, quando veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, se afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então o que estava acontecendo? Estava lá Paulo, Pedro, vários gentios incircuncisos que professavam a fé em Cristo, lá no momento de comunhão, lá no churrasco, comendo carneiro, dizendo, nossa, antes a gente sacrificava o carneiro aqui, né, a gente não podia comer depois, que era o sacrifício e tal, agora a gente come, tal, maravilha, bebendo Coca-Cola, e aí conversando lá. Daqui a pouco, eles olham, vem um grupinho de judaizantes. Aí Pedro estava lá comendo com eles, olha assim, e pessoal, dá licença aqui. Aí foi saindo. Aí chegou o grupinho, opa, meus amigos, tudo, não sei o que lá, tal. Aí eles olham assim, nossa, o pessoal está ali comendo com os gentios. Você viu, rapaz, estão ali, comendo com eles, né, os incircuncisos. Aí Paulo olhou para ele, falou assim, calma aí. E ainda mais, para piorar, Barnabé estava lá também. Aí Barnabé olhou para Pedro, olhou para onde ele estava e falou assim, eu acho que eu vou para ali também. E foi para lá também. Aí Paulo olhou para isso e falou assim, calma aí. Que palhaçada é essa aqui? Ô Pedro, que isso? Você vive como gentil e está falando para os gentios viverem como judeu? Aí Pedro baixou a cabeça e falou assim, é verdade. Isso aqui dá muita moral para Paulo. Por quê? Porque Pedro era tido como
o maior dos apóstolos. Ele era daqueles caras que mais se destacavam. A gente olha em Atos, quando alguém fala, é Pedro que fala. Até surge Paulo, que aí depois rouba um pouco a cena. Então eu vou falar para os Gálatas lá, olha, eu exortei Pedro, porque ele estava temendo aos homens, ele estava procurando agradar ali a todo mundo, em vez de fazer a vontade de Deus. Eu exortei ele na frente de todo mundo. E sabe o que eles fizeram? Baixaram a cabeça e concordaram comigo. Essa é a ideia. E para piorar a situação, Pedro já sabia que ele deveria aceitar os judeus, os gentios, porque ele presenciou a conversão de vários gentios ao longo ali de Atos. Deus em visão mostrou para ele pregar para gentio. Ele pregou para Cornélio, por exemplo. Cornélio ali, a família dele, a casa dele se converteu. Teve aquela visão dos animais impuros, né, onde ele fala, Senhor, eu vou comer daquilo que é impuro, aquilo que a tua lei proíbe. E aí Deus fala, não, eu fiz puro, não chame impuro aquilo que eu fiz puro. E aí ele estava entendendo que Deus estava aceitando os gentios na comunhão, mostrando que realmente havia uma mudança na administração de Deus com o seu povo. Com isso, Pedro demonstrou aqui 3 atitudes erradas: hipocrisia, covardia e legalismo, ou desobediência, como a gente poderia chamar. Agora, uma coisa importante da gente lembrar, uma observação aqui: Pedro não acreditava que a salvação era por meio das obras da lei. Ele não acreditava nisso, ele acreditava conforme Paulo acreditava. Só que ele ficou com medo da opinião daquele grupo, porque era alguém que ele queria agradar. Então o que ele fez? Abriu mão da vontade de Deus para agradar os homens. Aqui um exemplo ilustrado do que é temor de Deus e temor dos homens. E aí foi exortado e aí se arrependeu. Novamente quero tirar 3 lições. Primeiro, não é possível servir a 2 senhores. Uma verdade que Jesus ensinou. Ou você agrada um, ou você agrada outro, ou você lembra de um, ou você esquece do outro. Pedro tentou fazer ali dar um rebolado ali e pecou contra Deus. Só lembrando, se o meu desejo por agradar as pessoas for maior do que o meu desejo de agradar a Deus, eu vou pecar. Não tem jeito. Eu tenho que servir alguém. E aí nós temos que tomar a decisão de temer somente a Deus. Segundo, o meu pecado pode influenciar a outros. Foi o que aconteceu. Pedro pecou, aí Barnabé olhou, foi influenciado e foi junto. Inclusive, esse é um dos motivos bíblicos para existir a disciplina na igreja. Que é, se eu deixo aquele pecado rolando solto na igreja, isso pode contaminar, pode ser aquele fermento, aquele pouquinho de fermento que contamina toda a massa. Então, é um dos motivos, esse perigo de influenciar outros. E aqui, o pecado de Pedro influenciou a outros. E aí Jesus vai falar lá em Mateus 18, antes dele falar daquele clássico texto do se teu irmão pecar contra ti, ele fala, olha, é inevitável que alguém venha a tropeçar, mas ai daquele por quem um desses pequeninos vem a tropeçar, vem a ser escandalizado. Ele está falando justamente dessa influência negativa. Alguém peca e ainda leva outro a pecar, leva outro a tropeçar. Por último, 3 atitudes que devem ser rejeitadas se nós quisermos viver em sincronia com o Evangelho, se nós quisermos estar firmes no Evangelho. 3 atitudes que Pedro demonstrou e que nós não devemos imitar: temor a homens, hipocrisia e legalismo. Temor a homens já falamos, hipocrisia, aquela ideia de você vestir uma máscara e fingir ser algo que você não é. No caso, Pedro ali pregando algo como se ele fosse perfeito naquilo, sendo que na verdade ele fazia tudo o contrário. Um grande hipócrita naquele momento. E por último, legalismo, que é dizer que a pessoa tem que cumprir determinados ritos, ou atos, ou obras, para que então ela possa ser aceita por Deus. É pregar um mérito para a salvação. Essas 3 atitudes, se nós quisermos viver com fidelidade, nós precisamos rejeitar.
Uma reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos. Você não precisa responder a pergunta. E não responda. Responda para você. Como que você lê esse relato? Qual a sensação que dá para você saber disso aqui? Ó? O grande apóstolo Pedro fez isso aqui, teve que ser exortado na frente de todo mundo. Como isso soa para você? Pergunto isso porque para algumas pessoas é uma coisa assim, é absurdo o que está colocado assim como elas também entendem, algumas pessoas, normalmente mais fracas na fé, olham, por exemplo, Davi assassinou um cara ou mandou o cara para a morte, pegou a esposa dele, enfim, cometeu vários pecados e falam, mas como? Não, isso está errado, não pode ser, homens de Deus não pecam. Praticamente é isso que essa pessoa vai pensar. E isso é um pensamento extremamente perigoso. Porque isso mostra que a pessoa é imatura, ela está colocando a confiança dela em homens que são pecadores, inclusive aqui o grande apóstolo Pedro, temendo a homens. E isso mostra também que essa pessoa está fadada a se frustrar, porque se ela coloca a confiança dela em homens, logo esses homens vão pecar, vão cair, ela vai se frustrar e vai desanimar na sua fé cristã. É o que tem acontecido com muitas pessoas que normalmente seguem grandes nomes do meio evangélico, nacional e tudo mais. Quando esses homens cometem um pecado que se torna público, essas pessoas tendem a cair na sua fé, porque colocaram toda a sua confiança em homens. Então quando a gente olha aqui, Pedro pecou, claro, ele era o pecador e ele pecava mais do que isso aqui. Paulo também. Paulo falava assim, tenho que esmurrar meu corpo, no sentido figurado, lógico, tenho que esmurrar meu corpo para fazer aquilo que eu mesmo prego. Eles lutavam, tentações grandes, pesadas. Então não olhe também para os seus líderes como pessoas que não pecam. Tá? Vocês vão se frustrar se vocês pensarem assim. Durante várias vezes eu e qualquer outro dos pastores pode ter certeza que a gente tem que chegar para os nossos esposos e pedir perdão, porque fomos grossos, porque fomos insensíveis, egoístas e coisas desse tipo. Então, não crie essa expectativa com nenhuma pessoa, tá bom? E outra, o fato de Pedro ter pecado aqui não tira em nenhum momento a sua autoridade também. Ele continuou sendo o grande apóstolo Pedro, homem importantíssimo no estabelecimento dos fundamentos da igreja. E ele foi exemplar, ele foi irrepreensível aqui também. Ele se tornou irrepreensível, que é a característica que tem que ter um líder. Que ele pecou, foi exortado, abaixou a cabeça, se corrigiu. Se tornou irrepreensível, bola para frente. Para concluirmos, irmãos. Então, nós vamos parar por aqui, ainda tem mais teria o finalzinho aí do capítulo 2, já deu nosso horário, eu não queria passar isso aqui em 1 minuto, embora seja rápido. Mas a gente deixa para a semana que vem, concluímos a parte de porquê, podemos confiar no apóstolo Paulo, e aí depois ele vai começar uma exposição mais teológica do Antigo Testamento, olhando para Abraão, e mostrando que a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Vamos orar? Eli, pode orar para nós, por favor? Ok, temos alguns